Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro de Savim, e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso espaço na internet, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade no nosso curso de fiscalização de obras e edificações. O curso já está chegando no final, nós vamos apresentar a penúltima aula, a aula número 9 hoje. Se você tiver alguma dúvida, nós estamos ao vivo aqui no chat. E também, se você quiser, pode deixar qualquer pergunta e informação nos comentários que a gente vai responder para você. Lembrando que esse curso ele tem um total de 10 aulas e as estreias são sempre às quartas-feiras, às 10 da manhã, aqui no canal do Savim. E também eu peço para você nos ajudar a ensinar o algoritmo do YouTube de que fiscalização é importante, que fiscalização de atividades urbanas é relevante e se inscrever no nosso canal, clicar em gostei, deixar um joinha para a professora, senta o dedo aí no joinha para a professora, porque ela merece. Essas aulas são preparadas com muito amor, com muito carinho, com muita atenção e são gratuitas, você não paga nada por isso. As aulas vão ficar disponíveis para você assistir a qualquer momento. E sem mais enrolação, bora para a aula! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fiscalização de Obras e Edificações. Eu sou a professora Lucileila Queiroz e essa é a nossa 9ª aula do curso. Já estamos quase terminando. Na aula passada, nós terminamos de falar sobre o Código de Obras. Hoje nós vamos falar sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a Lei 16.402 de 2016. Quer dizer, não vamos falar de toda a lei, né? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre zoneamento, entender um pouquinho mais, né? Para que serve o zoneamento, quais são as zonas de uso, como que isso é caracterizado, como que isso é dividido dentro do nosso zoneamento, do zoneamento aqui da cidade de São Paulo. Vamos entender um pouquinho sobre as categorias de uso e lá para o fim nós vamos ver alguns exemplos de usos permitidos nas categorias de uso nos zoneamentos específicos, em cada zona específica. Tudo bem? Vamos lá então. Não sei se vocês lembram quando nós falamos sobre o plano diretor estratégico e aí lá ele dividia a cidade em macro áreas, em macro zonas. Então, o plano diretor ele serve para orientar aqui a construção desta lei de zoneamento, lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Vamos olhar o nome, né, da própria legislação. Então, lei de parcelamento, essa legislação ela vai regulamentar como que deve ser feito o parcelamento do solo urbano, quais são os requisitos, o que deve ser observado no caso de parcelamento urbano do solo, uso e ocupação do solo. A cidade ela foi dividida então em partes e essas partes, né, esses pedaços foram nominados ou denominados zonas de uso e em cada zona de uso tem lá os seus parâmetros que devem ser observados no momento da implantação de um uso, no momento da ocupação. Então isso significa dizer, em outras palavras, que embora a propriedade privada ela esteja à disposição do seu dono, ou seja, a propriedade particular ela pertence ao proprietário, nós precisamos observar um princípio da administração pública, que é o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, independente do interesse privado, o interesse do particular, ele não pode fazer relacionado aí a imóvel, a ocupação, a propriedade, o que ele bem quiser no seu terreno, no seu imóvel, porque existem leis que ele precisa observar.
Leis estas que foram criadas, pensadas para o bem comum, para o bem da coletividade. Então, quando a gente fala nesse princípio, significa dizer que muitas vezes o interesse particular ele vai precisar se dobrar ao interesse coletivo, ou o interesse coletivo ele vai sobrepor ao interesse particular. E quando nós falamos de uso e ocupação do solo, é exatamente isso. Não é porque o terreno é meu que eu posso fazer o que eu quiser. Existem legislações, existem leis que eu preciso observar enquanto proprietário. Então eu não posso construir o que eu quiser, não posso dar a destinação que eu quiser sem observar as zonas de uso, sem observar o zoneamento e sem observar o que o Código de Obras e o Código aqui, a legislação do parcelamento, uso e ocupação do solo define. Então existe aí essa restrição que precisa ser obedecida e que precisa ser observada, ok? Então a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, que aqui eu vou chamar para facilitar, né, a lei do zoneamento. Inicialmente, a cidade ela foi dividida em 3 grandes áreas específicas voltadas aí ao planejamento daquilo que os técnicos que elaboraram a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo pensaram na cidade para o futuro, né? Então, quando nós falamos em planejamento e planejamento urbano, é a ideia de olhar para frente, olhar para o futuro, pensar como que nós desejamos que a cidade esteja daqui a 20, 30 anos, sei lá, por exemplo, e criar sistemáticas voltadas aqui à aplicação dessas restrições dentro dessas áreas da cidade para garantir que esse planejamento ele seja implementado. E o que é importante aí o papel da fiscalização nesse processo? Porque quem vai fiscalizar se os usos, se as ocupações estão sendo obedecidas de acordo com o que diz o zoneamento, somos nós, é a fiscalização que vai verificar isso, principalmente no que diz respeito ao parcelamento do solo e também ao licenciamento das atividades, porque para licenciar a atividade eles vão fazer lá as informações, mas quem que vai verificar in loco o que de fato existe em funcionamento naquele estabelecimento, naquele imóvel, é a fiscalização. Por isso que é bastante importante a gente entender um pouco dessa questão do zoneamento. Obviamente, eu não vou entrar aqui em detalhes, em parâmetros de cada zona, de cada área, porque isso, como eu já falei, não faz parte aí do foco do nosso curso. Então, a ideia aqui é trazer uma base geral, um apanhado geral, para dar uma noção para vocês dessa questão do zoneamento, tá bom? Mas, se no final da aula vocês entenderem que é necessário, sim, aprofundar, estudar mais sobre isso, deixa nos comentários que aí nós vamos estruturar, conversar, para fazer aí um curso com mais horas para essa questão aqui da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Tudo bem? Então, voltando de novo. Foi feito então a organização da cidade, né? As zonas elas foram organizadas em 3 agrupamentos. O primeiro chamado de eixo de transformação, o outro de eixo de qualificação e o terceiro de eixo de preservação. Olhando aqui, ó, no slide, esse eixo de transformação está relacionado aqui a incentivar o adensamento construtivo, incentivar o aumento de pessoas nessas áreas aqui, ó, aonde tem mais concentração de atividades econômicas e maior concentração de serviços públicos, né? Maior disponibilidade de serviços públicos. Nesta área aqui vermelhinha, então, a densidade populacional é alta e o uso aqui, as permissões, né, para as atividades são diversificadas. Então, o uso é mais amplo, tem uma permissibilidade maior
para a implantação aqui das atividades, das diferentes atividades econômicas. E quais são as zonas de uso que estão aqui relacionadas nessa zona de transformação? É a zona de estruturação metropolitana previsto, zona de estruturação urbana e zona de estruturação urbana prevista. Estruturação urbana, estruturação metropolitana, que está relacionada aí, são eixos de ligação entre pontos importantes da cidade ou da cidade, nesses eixos de estruturação metropolitana, para ligar a cidade com os municípios vizinhos. Tanto que esses eixos eles estão relacionados aí principalmente nos locais onde tem disponibilidade de transporte público, próximo de estação de trem, corredores de ônibus, estação de metrô. Então é para possibilitar aqui a utilização desse sistema de transporte público que já é existente. Nesse eixo, né, ou nesse agrupamento aqui de qualificação, qual que é o objetivo então desse agrupamento? A manutenção de usos já existentes não residenciais e também o incentivo a atividades produtivas, diversificação de uso e um adensamento populacional, mas de forma moderada, dependendo aí, né, das características de cada território. A densidade populacional nesta área é uma densidade média, os usos aqui são controlados, olha só, então já começa a ter uma certa restrição dos usos, né? Então aqui a gente vai ver depois mais para frente alguns exemplos para a gente entender que não é qualquer coisa que pode ser feita aqui nessa área, nessas zonas. Então existe aí essas restrições, elas começam já, né, a ter restrições de uso, sendo que algumas atividades elas não são permitidas nessas zonas aqui. Quais que são as zonas que fazem parte deste eixo de qualificação? Zona de centralidade, zona corredor, zona de centralidade em ZEIS, zona de desenvolvimento econômico, a ZEIS, que é Zona Especial de Interesse Social, zona mista em ZEIS, ZPI, que é a zona predominantemente industrial, e é ZOI, que é a zona de ocupação especial. Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouco mais sobre essas zonas, ok? E aqui esse eixo de preservação, então são aquelas áreas onde a intenção é preservar os bairros que já estão consolidados, mas que tenham baixa e média densidade, e também promover aqui a preservação do meio ambiente. O incentivo são atividades econômicas mais sustentáveis que não vão, obviamente, aí implicar em degradação do meio ambiente. A densidade populacional aqui nessas áreas é baixa e os usos aqui são restritos, ou seja, são poucas as atividades econômicas que podem ser implantadas nessas zonas por conta da enorme restrição. Quais são as zonas que fazem parte, então, desse eixo de preservação? A Zona Especial de Preservação, Zona Especial de Preservação Ambiental, a Zona de Preservação e Desenvolvimento Social, Zona Estritamente Residencial, Zona Predominantemente Residencial e a Zona Especial de Preservação Cultural. Vamos verificar, então, todas essas zonas, quando elas estão sobrepostas ou divididas, né, separadas aqui, ó, no mapa de zoneamento da cidade. Você vê as cores aqui, de acordo com as cores, nós temos o zoneamento. Essa parte aqui de baixo está mais relacionada à zona de preservação, conforme nós vimos aqui, ó, no mapa anterior, na parte aqui de cima, tá vendo? Ó, está relacionada aqui à parte de preservação. Essa zona de transformação urbana, que estão aqui nos corredores, nos eixos principais de integração, né, do município com os municípios vizinhos, ou então vinculados aí ao transporte urbano, os equipamentos sociais. Aqui, toda essa parte amarela, begezinha aqui, são as
ZEIS, que é as zonas especiais de interesse social, e essas zonas especiais de interesse social são aquelas zonas voltadas à implantação de moradias econômicas, moradias para pessoas de baixa renda, né? Como forma de implementação da moradia digna, de propiciar ali melhores condições de habitação para as pessoas de baixa renda. ZM, zona mista, onde é possível ter usos diferenciados, né? Misto, o nome já diz, pode ter tanto uso residencial como comercial. A zona mista, ela não tem tanta restrição assim com relação aos usos, às atividades a serem implantadas. E aqui, zona corredor, que eu vou falar já já sobre a zona corredor. As zonas especiais de interesse social, então, estão aqui, elas são divididas em 5 zonas, né? Então, tem a ZEIS 1, ZEIS 2, ZEIS 3, ZEIS 4 e ZEIS 5. Embora sejam zonas especiais de interesse social, cada tipo de zona tem uma característica distinta. Então, a ZEIS 1, ela já foi delimitada nos locais aonde já existe favelas e loteamentos irregulares. E são habitados aqui por pessoas, população de baixa renda. São as comunidades, são as invasões, onde as pessoas vão construindo de forma desordenada, sem nenhum critério técnico construtivo, e habitadas por pessoas de baixa renda, tá? Então, a ZEIS 1. ZEIS 2 são aquelas áreas ainda passíveis de ocupação, áreas livres, que podem ser utilizadas para implementação de habitações de baixa renda ou habitação para pessoas de baixa renda. É onde ainda podem ser feitas implantações de parcelamentos do solo, pensando aí o parcelamento na implantação de um parcelamento de solo voltado a atendimento de pessoas de baixa renda ou de rendas menores. Então, essas áreas são áreas não edificadas ou subutilizadas que poderão ser urbanizadas, que têm características de urbanização. Nessa modificação do zoneamento, só para vocês terem uma ideia, lá em Perus, nós tínhamos uma série de áreas que estavam grafadas como ZEPAM, mas não tinha características de ZEPAM. Os elementos que tinham naquela área não caracterizava mais como área de preservação. Mas sim tinham possibilidade aí de implantação de novos loteamentos. E grande parte dessas áreas, ou uma boa parte dessas áreas, elas foram transformadas em ZEIS. Entende? É uma possibilidade, então, áreas livres, ainda não ocupadas, que tenham caracterização e que podem ser implantadas aí, lotes ou casas voltadas para pessoas que tenham menores rendas, que é interesse social. ZEIS 3 foram identificados aqueles imóveis, prédios, na região central, na região onde tem os equipamentos urbanos, equipamentos públicos implementados. Então, levantaram os imóveis que estavam ociosos, subutilizados ou não utilizados e foram grafados ali como ZEIS 3 para a colocação de pessoas, né? Para que fosse utilizado por pessoas de baixa renda. E também aqueles cortiços, imóveis deteriorados, também eles foram marcados aí como ZEIS 3 por conta da característica, né? Então, não é uma área, sei lá, horizontal que pode ser parcelada, mas sim prédios que podem ser utilizados aí por pessoas que não têm condições de moradia. ZEIS 4, ele foi definido em área de proteção e recuperação de mananciais, mas são áreas que podem ser utilizadas para urbanização. Então, embora estejam inseridas em área de proteção e recuperação de mananciais, ainda assim é possível fazer implantação ali de edificação voltada a interesse social. E ZEIS 5 são lotes vazios dentro aí desses locais que tem infraestrutura, que tem serviços públicos, que tem equipamentos públicos e infraestrutura urbana. A diferença de ZEIS 5 para ZEIS 3 é que ZEIS 3 existe o imóvel já construído, ocioso, subutilizado ou não utilizado. ZEIS 5 são áreas vazias, são lotes vazios ou conjunto de lotes
vazios ou subutilizados que podem aí ser construídas novas casas, novas edificações. Além da ZEIS, né, ZEIS 1, 2, 3, 4 e 5, tem também a zona de centralidade em ZEIS e a zona mista de interesse social. Então, dentro das ZEIS, porque a princípio a zona especial de interesse social teria a característica de moradias, de residências. Mas dependendo do tamanho dessa zona, ficaria inviável as pessoas saírem daquele local para ir, sei lá, comprar alguma coisa em outra área. Então, criaram a figura aí dessas zonas dentro das ZEIS, próximo das ZEIS, onde é possível que tenha alguns tipos de atividades econômicas de usos não residenciais para que as pessoas que moram naquelas zonas especiais de interesse social não precisem se deslocar uma extensão de terra muito grande para conseguir adquirir, sei lá, os seus produtos para o seu consumo. Então, zona centralidade em ZEIS, que está marcadinho em vermelho, é onde tem mais possibilidade ou mais permissibilidade de implantação de usos. Que ZEIS tem uma restrição maior, a zona de centralidade, a restrição é menor. Zona mista também, tá? Então, o que vai diferenciar uma zona da outra é o que pode ter, qual é o uso que pode ter, qual é o tipo de atividade que pode ser desenvolvida ali naquele local. Aqui, ó, a zona de transformação. Então, tem a zona de estruturação urbana, acho que esses vermelhinhos mais escuro. Tem a zona de estruturação metropolitana, que são, se vocês observarem aqui, está realmente mais na parte central da cidade, voltado aqui, ó, às redes de transporte público, longo das ferrovias, ao longo dos principais rios também, que faz parte aqui dessa zona de transformação. Como eu falei, que a ideia de centralizar, né, ou adensar as ocupações, porque já existem os equipamentos públicos, a estrutura já está implementada, então trazendo aqui maior ocupação para ter um melhor aproveitamento dos recursos da estrutura já implantadas dentro do território. Tem aqui as redes de centralidade e zonas corredor. Então, redes de centralidade é onde tem uma concentração maior de atividades de usos não residenciais e também uma permissibilidade maior, né? Então, não tem tanta restrição aos usos, aos tipos de atividades que podem ser implantadas aí nessas zonas, nesse zoneamento. E as zonas corredor é uma zona que foi estipulada de transição entre zonas distintas. Então, por exemplo, tem uma zona que é estritamente residencial. Uma zona estritamente residencial só pode ter residência, por isso que é estritamente. Não pode ter nenhum tipo de comércio nessa zona. E as pessoas que moram ali, nessa zona estritamente residencial, se ela precisar comprar alguma coisa, ela tem que sair e ir para outro local. Então, se a gente olhar aqui neste exemplo, ó, aqui em amarelinho é a zona estritamente residencial. Aqui, ó, o cinza é zona mista, onde tem uma possibilidade maior de implantação de novos usos, de diferentes usos aqui. Esse vermelhinho aqui é uma zona de estruturação urbana. E o azulzinho colocaram como corredor, que é uma transição, né? A gente chamava antes de corredor de uso, agora ficou como zona corredor. E é como se fosse uma transição entre as duas zonas. A zona, por exemplo, aqui, né, estritamente residencial, e a zona mista. Olhando aqui, ó, nós temos outro exemplo, que é a zona estritamente residencial, aqui a zona de estruturação urbana em vermelhinho, e aqui a zona corredor, que está dizendo aqui, garante uma transição gradual entre as zonas de baixa densidade, alta densidade construtiva e demográfica. Continuando aqui, zonas de desenvolvimento econômico, são essas que estão pintadinhas aqui
tons de rosa e lilás, que são as zonas predominantemente industrial, 1 e 2, aqui em cima, tá vendo? Ó? Tem a zona de desenvolvimento econômico também, 1 e 2, e a macro área de estruturação metropolitana, que é essa região toda cor-de-rosinha que está aqui. Além disso, tem uma zona que foi, né, implementada aqui com essa lei de 2016, que é a zona de ocupação especial. Essa zona de ocupação especial, ela tem parâmetros específicos para serem implementadas ou observadas quando for feita a implantação de qualquer tipo de uso e ocupação destas áreas. Cada uma delas vai ter parâmetros específicos, independente das regras gerais. Então, pensa assim, ZM tem lá as regras gerais, o que pode e o que não pode. ZPAN tem lá o que pode e o que não pode. ZEIS tem lá o que pode e o que não pode. Essa ZOE, Zona de Ocupação Especial, ela tem para cada zona de ocupação especial, tem um critério específico. Então, esse critério ele vai ser definido por projetos de intervenção urbana. Então, tenho exemplos aqui, que é o CEAGESP, que foi separado aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui na parte de cima, que é lá na região de Perus. A área lá ela foi definida, né, como uma zona de ocupação especial para a implantação do novo CEAGESP, do novo entreposto, né, de São Paulo, que a ideia é que o CEAGESP seja transferido para lá. Tem outro exemplo aqui do Canindé e outro exemplo aqui do AMB. Então, independentemente de onde essas áreas estão implementadas, em qual zoneamento, vou chamar assim, eles gravaram um pedaço específico e cada área dessa vai ter suas características independentes. Não significa dizer que a ZOE do CEAGESP vai ser igual ao da AMB, não. São parâmetros diferentes, características diferentes que serão implementadas, né? Os parâmetros que serão implementados, independentemente aí do local onde estejam instalados, mas que serão definidos por meio de projeto de intervenção urbana. Finalmente aqui, as famosas zonas de preservação ambiental, pintadinho de verde para a gente lembrar que são áreas de preservação. As zonas especiais de preservação são essas mais escuras aqui. As zonas de preservação e desenvolvimento sustentável, que pode ter algum tipo de atividade econômica mais voltada aí ao desenvolvimento sustentável. E aqui tem clubes esportivos, clubes de campos, praças e canteiros, que também foram definidas aqui como zonas ambientais, zonas de preservação ambiental. Trouxe agora o exemplo do zoneamento lá da região de Perus. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui embaixo está a legenda. Dependendo então de cada cor ou de cada legenda que está aqui, é que nós vamos identificar a área aqui no mapa, tá bom? Inicialmente aqui, ó, nesta área central, nós temos uma zona de estruturação urbana, que é o centro lá do bairro, centro comercial, onde a maior parte aqui das atividades econômicas, das lojas estão implementadas. Como essa região aqui é uma região de preservação ambiental, aqui ó, tá o Parque Anhanguera. Então, se a gente passar aqui, ó, toda essa parte verde aqui é o Parque Anhanguera. E tem uma forte área de preservação ambiental aqui. Os usos aqui eles são mais restritivos, né? Então, aqui é o distrito de Perus e aqui é o distrito de Anhanguera. Então, aqui nós temos várias áreas ainda que são ZEPAM. Tem umas partes aqui que foram transformadas em ZEIS 1, porque já existe implantação das ocupações, né, das moradias aqui de característica de moradia de baixa renda, de interesse social. Nós temos algumas áreas aqui, ó, que foram definidas como ZEIS 2, que são áreas ainda vazias, mas que são passíveis de ocupação. Nós temos aqui, ó, ZPI, que é uma área predominantemente industrial. Predominantemente industrial significa
que não é só indústria, a ideia é que seja preferencialmente indústrias, mas que pode também ter outro tipo de uso. E aí, dependendo se é o ZPI 1 ou 2, vai ter também algumas diferenças, mas a ideia aqui é que é preferencialmente para uso de indústrias, né? Mas pode ter outros usos também. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a ZOI que eu falei, né? Que é a área que está destinada para o novo entreposto lá do CEAGESP, novo entreposto de São Paulo. Deixa eu ver se eu acho uma zona mista aqui, ó. ZM, ZM, ZM. Tem aqui uma diferença entre ZMA, que tem uns pontinhos. O ZMA é uma zona mista, mas em área ambiental, tá? Então ela tem mais restrições do que se fosse uma zona mista apenas. Aqui a nossa única ZER, nós só temos uma única zona estritamente residencial lá na região de Perus, Anhanguera, que é esse pedacinho aqui. Embora seja estritamente residencial, é ainda ambiental. Então tem mais restrições por estar naquela macro área, lembra, de preservação ambiental. Então acaba tendo algumas restrições maiores. E finalmente aqui, ó, esta ZPI 1, que é uma área predominantemente também industrial, que a ideia é que seja feita um incentivo para que as indústrias elas se instalem aqui. Por que foi colocado aqui e aqui essas áreas predominantemente industriais? Porque aqui nós temos o Rodoanel Mário Covas, aqui tem a Raimundo Pereira de Magalhães, que são vias estruturais que têm uma maior capacidade, né, até para aguentar o trânsito aqui de caminhões. E vem aqui, essa via, ela vem de Caieiras, então faz a ligação aqui com o município de Caieiras. Então toda essa parte aqui seria propiciado para a indústria, para a produção aqui, e escoamento por meio do Rodoanel, e aqui é a Bandeirantes, e aqui é a Anhanguera. Então aqui foi feita também essa área como predominantemente industrial, aproveitando o eixo aqui da rodovia Anhanguera até para escoamento, né, dos produtos que forem produzidos aqui nesta zona industrial. Agora eu quero dar um exemplo para vocês como identificar o zoneamento pelo GeoSampa. Eu quero saber qual é o zoneamento em determinada rua, em determinada área. Como que a gente vai verificar isso? Eu preciso saber se é ZEPAM. Isso na ação fiscal faz toda a diferença, né? Principalmente o tipo de intervenção que vai ser feita. Então, numa ZEPAM, por exemplo, ou numa ZEP, que é uma zona especial de preservação, as restrições construtivas de ocupação são muito grandes. Na própria ZEPAM também, né? Então, o tipo de atividade que pode ter lá é uma atividade voltada à preservação ambiental, a questões ecológicas. Não dá para ter, por exemplo, uma atividade altamente poluente em uma área de preservação ambiental. Não dá para ter uma indústria também em uma ZEPAM. Então, se você viu lá que foi implantada uma indústria numa zona especial de preservação ambiental, numa ZEPAM, você já sabe que aquilo não vai dar certo, porque aquela atividade ela não é compatível, não é permitida com a zona de uso. Embora eu vá falar mais detalhadamente sobre essa questão dos usos quando a gente falar da lei da fiscalização das atividades. Lá eu vou mostrar para vocês como olhar para verificar se aquela atividade é permitida, se ela não é permitida, porque vai depender lá na ação fiscal do prazo que vai ser concedido, 5 dias, 10 dias, 30 dias, 90 dias para regularização. Então isso eu vou deixar para falar lá, não vou entrar aqui nesse detalhe, mas é só para você ter uma ideia do que eu estou falando e da importância de verificar o zoneamento, né? Então daqui a pouquinho eu vou mostrar mais para vocês os parâmetros, e nós vamos falar desses parâmetros de acordo com o zoneamento para vocês entenderem como são essas restrições.
Agora eu quero só mostrar para você, então, como que você vai pesquisar o zoneamento pelo GeoSampa. Vou clicar aqui na página do GeoSampa, né? Então a gente vai abrir o GeoSampa. Ok? Pode ser esse mesmo que está na internet. Vou clicar aqui no Ortofoto 2017, porque é a imagem mais recente que tem no GeoSampa. E eu vou pesquisar aqui a Rua Consolação. Não podemos colocar aqui, ó, cedilha, nem o tio para pesquisar, porque ele não vai localizar. Clique em localizar. Rua da Consolação, é esse aqui que eu quero ver. Beleza, fechamos o painel. Achamos aqui a Rua da Consolação. Vou vir aqui, ó, em legislação urbana, clico no mais, tá vendo aqui, ó, Lei 16.402 de 2016? Dentro da legislação urbana, tá vendo? Tem vários itens que vocês podem filtrar aqui. Lembra que nós falamos das macrozonas? Ó, se a gente clicar aqui, nós vamos ver que é uma macrozona de estruturação e qualificação urbana definida lá no plano diretor, mas não é isso que nós queremos ver. Macroáreas, vamos ver se está separado aqui em alguma macroárea. Ó, macroárea de urbanização consolidada, macroárea de estruturação metropolitana. Mas ainda não é isso que nós queremos ver, eu quero ver o zoneamento. O zoneamento é aqui, ó. Perímetro das zonas. Então, zoneamento, perímetro das zonas, clicou. Vai separar para você cada quadra nas zonas. Ó, zona de estruturação urbana, zona de ocupação especial. Aqui, se eu não me engano, é o cemitério da Consolação. É, o cemitério da Consolação. Ó, ZEPAM, zona de centralidade, zona predominantemente residencial. Aqui, ó, zona estritamente residencial, que é a ZER 1, né? Que é a zona estritamente residencial. Aqui, azul, ó, zona corredor, que é a transição da zona de estruturação urbana para as zonas estritamente residencial. Então, tem aqui uma zona corredor para fazer a transição. Aqui, ó, uma zona de ocupação especial, que é o estádio do Pacaembu. Aqui em cima, ó, tem a zona mista, ZM. Zona mista. Esse AC aqui, são clubes esportivos. Então, são clubes. Que mais que dá para mostrar aqui para vocês? Aqui também, ó, uma outra zona de ocupação especial. Outra zona de ocupação especial. Aqui é outro clube. Então, se você olhar aqui, dá para ter uma ideia, né? Ó, ZEIS 3. Não sei se vocês lembram que o ZEIS 3 tinha característica já de ocupações consolidadas dentro já de áreas que são estruturadas, que tem equipamentos urbanos, que tem equipamentos públicos. Ó, ZEIS 5 aqui, que são áreas subutilizadas que podem ser feitas, que pode ser feita a implantação de edificações aqui de interesse social. E é isso, tá? Só um exemplo aqui para você ver. Se você vier aqui, ó, no izinho, clicar aqui, você pode clicar em qualquer uma dessas zonas que vai aparecer aqui observação. Dá para você pesquisar aqui também pelo zoneamento, tá vendo? Ó, clicou aqui no zoneamento. Para você pesquisar pelo zoneamento, você tem que ter o setor quadro e lote. E aí ele vai aparecer para você, tem como você imprimir. Mas esse passo a passo aqui para pesquisar pelo SQL, eu vou deixar para você. Baixei a cartilha que tem no site da Gestão Urbana, que é uma cartilha ensinando como fazer a pesquisa relacionada aqui
a essa questão do zoneamento, tá? Eu vou deixar também lá para você como material de apoio. Então é isso. Com relação ao zoneamento, fazer a pesquisa do zoneamento é simples. Se você quiser olhar o zoneamento anterior e ver a diferença, se mudou, se não mudou, é só você vir aqui, ó, no zoneamento revogado, clica aqui no perímetro de zona de uso, que aí ele vai aparecer para você, ó, zona estritamente residencial, zona mista, vai aparecer as EIs, se você quiser ver, tá vendo? As EIs aqui. Então, antes, a zona de centralidade linear, que era antigamente as ruas que eram definidas, né, como zona de centralidade. Então, eles mudaram um pouco essa questão do zoneamento, a ideia do zoneamento, e não pegaram como macro áreas, mas pegaram as quadras, ó, e acabaram aplicando o zoneamento aqui de acordo com as quadras. Outra coisa que eles fizeram, eles pegaram uma mesma quadra, tá vendo, ó, e dividiram a quadra de acordo com os lotes. Quando você for fazer a pesquisa, então, você tem que tomar muito cuidado para verificar exatamente qual lote que é, porque alguns lotes foram grafados em uma determinada zona de uso e outros lotes com outras zonas de uso. Aconteceu isso em Perus na legislação anterior. Agora eu não reparei se eles modificaram isso que eu vou falar, mas no zoneamento anterior tinha isso. Pegava uma rua, até um determinado número poderia ter aquele tipo de atividade. Depois daquele número não podia mais. Então, até um determinado número era ZM, por exemplo. Passou daquele número, modificava o zoneamento e aquela atividade não podia ter mais. Ou então, a mesma rua. De um lado da rua podia e do outro lado não podia. Porque o zoneamento ele era de acordo, lá em Perus pelo menos, né, com as quadras fiscais. Aqui não. Aqui, olha só que interessante, a mesma quadra fiscal, ela foi dividida aqui em duas zonas diferentes. Numa zona estritamente residencial, neste caso, e aqui, zona corredor. Aqui, nesse pedaço, só pode ter residência, nesse pedaço aqui pode ter outros tipos de uso, inclusive, né, obviamente, usos não residenciais, porque foi feita aqui, ó, a definição independentemente de estar na quadra ou não. Então, sempre observe exatamente, né, o imóvel pelo SQL, o local onde você quer verificar o zoneamento, para não ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Olha aqui que interessante, ó. Até aqui é zona estritamente residencial. A partir daqui já não é mais. E é a continuidade da mesma rua, tá vendo? Então, toma muito cuidado com isso. Na hora de você pesquisar, pesquisa direitinho o local, pesquisa pelo SQL para você não ter problema aí de identificação errada de um zoneamento, tá bom? Vamos só dar um minutinho para você registrar a tua presença e a gente já continua com o tema da nossa aula, ok? Oi, pessoal, voltei. Ó, nós estamos liberando neste momento aqui no chat o link da lista de presença desta aula. Ela fica disponível até o final da aula, então já aproveita, já assina para você não esquecer. E tem que estar logado com o e-mail da prefeitura para conseguir acessar o link, tá bom? Eu vou passar agora para vocês, mostrar para vocês um vídeo com um passo a passo de como fazer a inclusão manual da produtividade de fiscalização. E também vou tirar algumas dúvidas que vocês perguntaram nas aulas anteriores referente ao plantão e dar outras dicas para produtividade, tá? Boa aula para vocês. Então, pessoal, neste vídeo eu quero mostrar para vocês o passo a passo de como incluir a sua produtividade de forma manual no SGF e também tirar algumas dúvidas que vocês fizeram nas aulas anteriores sobre o procedimento correto de inclusão da produtividade em determinada natureza de serviço. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou entrar aqui no SGF. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar no SGF
E aí com a sua senha, obviamente, né? Aí você se loga no SGF e vai nessa parte superior aqui, escrito acompanhamento. E aí na parte, vai abrir todas essas opções, você vai em produtividade diária. Quando você clicar em produtividade diária, você vai selecionar o seu nome. Selecionar aqui o meu nome. No caso de vocês já vai estar selecionado. Já vai estar o nome de vocês. E aí você entra, clica no seu nome e aí vai aparecer a produtividade diária com essas informações. Tem fechar produtividade mensal, imprimir relatório, incluir e voltar. Você vai clicar em incluir. Quando você clica em incluir, vai aparecer esta tela aqui com esses dados para você fazer a inclusão. Agora, antes da gente começar a fazer a inclusão, eu quero mostrar para vocês o fundamento legal dessa produtividade, que está aqui no decreto. Estou mostrando aqui para vocês, ó, o decreto 51.221, de 29 de janeiro de 2010. É um decreto que regulamenta a concessão da gratificação de produtividade fiscal devido aos agentes gestores nos termos da lei prevista 14.715 de 2008 e define as unidades consideradas de difícil provimento. Eu aconselho depois vocês darem uma lida aqui nesse decreto, eu não vou ler não, mas eu quero mostrar para vocês aqui o artigo 3º, que fala o seguinte: a gratificação de produtividade fiscal será concedida em razão da atuação pessoal do servidor, aferida mediante atribuição de pontos positivos e descontos de pontos negativos, conforme critérios estabelecidos no anexo 1, integrante deste decreto. E um outro artigo que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, é o artigo 7º, lá, ó, que os critérios ora estabelecidos para a apuração da gratificação de produtividade fiscal serão revistos por decreto anualmente no mês de julho. Então é o seguinte, olha, tem muitos anos que não há o cumprimento desse artigo 7º aqui, que é uma revisão do decreto. E um dos objetivos desse curso é nós fazermos uma revisão dos procedimentos e adequarmos aí a legislação vigente. Então, para fins da gente poder atender o artigo 7º, eu vou deixar um formulário aqui para vocês preencherem, para a gente poder tirar informações e fazer um levantamento de quais são os serviços que os agentes gestores prestam atualmente e que não estão contemplados nesse decreto e nem no anexo. Isso teria que ser feito, obviamente, todo ano, como diz aqui no mês de julho. Como até agora a gente não conseguiu fazer, a previsão é para a gente trabalhar para até o ano que vem a gente conseguir atualizar em julho esse decreto. Então eu vou pedir para vocês, eu vou deixar um formulário aqui, vou deixar também no chat, para vocês preencherem, para nos ajudar a fazer esse levantamento de todos os serviços que os fiscais realizam, mas que hoje não estão sendo computados na produtividade. Nós tivemos aí vários sistemas, né, que foram incluídos depois de 2010. Tem o próprio SEI, que a gente trabalha muito hoje, tem o Tô Legal, tem o De Olho na Obra, Empreenda Fácil, enfim, todos os novos sistemas da prefeitura hoje, eles não existiam quando a gente fez esse decreto. Então, obviamente, todo o serviço que a gente realiza neles tem que ser ou adaptado hoje conforme essa tabela integrante anexa do decreto, ou a gente não consegue computar a produtividade. Então eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer esse cômputo, mesmo não tendo a definição, em alguns casos dá para fazer, e mostrar para vocês o passo a passo ali no SGF como que faz isso. Eu quero mostrar aqui também, ó, a tabela 1, vocês veem que tem a natureza do serviço e tem vários itens. Ao total são 21 itens com pontuação positiva, e tem 6 itens com pontuação negativa. Então, todo mês,
além do cômputo automático do SGF, além da soma automática que o SGF faz pela emissão dos autos, é necessário o agente vistor ainda fazer manualmente essa inclusão. Todas as informações que tem aqui nem sempre bate exatamente com o que está no SGF. Então eu vou mostrar para vocês qual que é o procedimento correto para você poder fazer a inclusão mesmo não tendo uma correspondência exatamente igual. Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui, por exemplo, ó, é colocar a data. Eu vou colocar, por exemplo, a data de hoje, 11/11/2021, e o horário. Aí você coloca a data final, se for o mesmo dia para o mesmo dia. Eu vou colocar aqui 9/5. Então aqui, ó, é importante colocar, se vocês tiverem, o máximo de informações possíveis aqui. E o que é obrigatório preencher? A descrição. Na descrição, você deve colocar as informações que vão fazer qualquer pessoa que for analisar o seu relatório de produtividade entender de onde que você tirou aquela produtividade. Por isso que é muito importante essa descrição aqui, sempre mencionar o número do SEI, sempre mencionar o número da demanda, o número do processo também eletrônico, tem um campo aqui para ser preenchido. E aí aqui vem na natureza de serviço. Ó. Nós temos todas essas naturezas de serviço. Então tem pesquisar em banco de dados, ANLURB, vistoria caçamba, elaboração de relatório manual, retorno para a continuidade, comunicação memorando ofício, elaboração de relatório para a chefia, monitoria em treinamento, planificação de feiras, vistoria geral, cursos promovidos pela municipalidade, vistoria de taxas, advertências. E na parte final aqui tem os pontos negativos, que é a suspensão por um dia, por adicional de suspensão, repreensão no mês e pontuação inferior ou menor a 700 pontos. Eu acredito que todas essas informações aqui, a maioria de vocês já deve fazer, já conhece. Eu vou apresentar para vocês somente as dúvidas que vocês pediram. Então, por exemplo, a primeira dúvida que o pessoal tem é como fazer a inclusão do plantão. Então, a inclusão do plantão, se você pegar aqui o anexo 1, se você verificar aqui, ó, o plantão ele está da seguinte forma, ó, o número 20, participação em plantão, entre parênteses, por plantão, 300 pontos. O que isso significa? Que a cada plantão que você for designado, que você for indicado para fazer, que você for convocado a fazer, você vai ganhar 300 pontos. Não depende de horas, não depende do número de horas que você ficou ou em stand-by, aguardando ser chamado, ou efetivamente realizou o plantão na madrugada ou no horário fora do seu horário de trabalho. Independente do número de horas, você vai ganhar por plantão. Então, como que você sabe quantos plantões você pode colocar que vão ser aceitos? Vou mostrar para vocês um exemplo aqui, ó, de como que você conta. Então, um exemplo, tá, do plantão de novembro. Vamos supor que tivesse essa planilha aqui de plantão. Eu coloquei só 11 dias para não ficar muito longo, só para vocês entenderem. Vamos supor que tenha essa escala de plantão que o supervisor, chefe, coordenador publicou no Diário Oficial. Então você vai consultar essa escala de plantão e você vai contar quantas vezes o seu nome aparece nessa escala. E quantas vezes ela aparecer, você vai poder multiplicar por 300. Certo? Então, neste exemplo aqui, é um exemplo fictício. No dia 1º, segunda-feira, a Maria estava de plantão. No dia 2, terça-feira, o José. No dia 3, quarta-feira, a Linda. No dia 4, quinta-feira, o Fernando. Aí depois, no sábado e no domingo, o Fernando. E depois o Fernando vem aqui no dia 10. Então, neste caso aqui, se a gente fosse verificar quantos plantões poderiam ser incluídos, você conta que o Fernando apareceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Então você pega 300 pontos, multiplica por 4 vezes, eu vou ganhar
No mês de novembro, nesse exemplo, 1.200 pontos. Não conta 12 horas ou 8 horas, 24, é por plantão. Então, a legislação neste decreto, do jeito que está, ela não interfere o número de horas. Você não vai ver o número de horas. Igual o comando. O comando é a mesma coisa. Comandos também, eles são por comando. Então, se você foi designado, foi convocado para fazer 3 comandos no mês, independente do tempo que você gastou realizando esses comandos, você vai colocar 150 pontos por comando. E no caso de plantão, 300 pontos por plantão, certo? Uma outra dúvida que o pessoal tem é o seguinte: tem algumas naturezas de serviços que não têm correspondência ainda, tanto nessa tabela quanto aqui no SGF, nessa parte aqui para fazer a inclusão. Então, como que você faz? Por exemplo, responder e atender SEI. Neste caso, como o SEI ele é um sistema, um banco de dados, e ele está fora do SGF, ou seja, você tem que entrar e consultá-lo, você pode incluir, quando você atender o SEI, você inclui como pesquisa em banco de dados. Que é essa parte aqui, ó, pesquisa em banco de dados. E aí, como que você faz? Você tem que colocar atendimento do SEI e colocar o número do SEI. 60, 52, exemplo, né? Isso é imprescindível, tá, gente? Tem que colocar o número do SEI. E também a demanda, referente à demanda número tal. Então, isso daqui, dessa forma, mesmo não tendo o atendimento do SEI, você coloca pesquisa em banco de dados. Então, quando que você pode colocar pesquisa de banco de dados? Quando você tem a pesquisa em banco de dados de sistemas que não seja o próprio SGF que faz a consulta automática para você. Então, o SEI, o Tolegal, a, os sistemas que têm a ver com Sysacoi, com de olho na obra, todos os sistemas que você tem que fazer a pesquisa e que não são computados automaticamente, você pode incluir. Um outro exemplo aqui é, por exemplo, manifestação em recurso de multa. Não existe hoje uma correspondência de nenhuma natureza de serviço para você colocar isso. Então, como que a gente faz? Se você se manifestou no recurso de multa, você obviamente teve que fazer a pesquisa e um relatório. Então, todas essas pesquisas e relatórios que você fez para responder o recurso de multa, você pode incluir aqui. Então, se você pesquisou em banco de dados, você coloca atendimento do recurso de multa, aí você coloca o número tal, referente ao auto de multa, número tal. E aí você coloca essas informações aqui e sempre essas informações devem ser conferidas pela chefia e validadas pela chefia. Então, se você tiver alguma dúvida em relação a se pode incluir ou não, você deve questionar a sua chefia primeiro. E ela vai esclarecer para você a forma correta. Mas esses procedimentos, dessas informações que eu estou passando para vocês, a gente sempre orienta que seja assim, tá? Além desse formulário aqui, eu gostaria que vocês colocassem também no chat o que vocês acham que deve mudar nesse decreto para a gente poder discutir na aula, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiser mais alguma informação, basta perguntar no chat ou também nos comentários, eu estou à disposição, tá? Muito obrigado, boa aula para vocês. Muito bem, estamos de volta. Antes de darmos continuidade, então, aqui aos temas, né, que nós vamos falar, é importante fixar alguns conceitos que nós vamos utilizar daqui a pouquinho. Tudo isso daqui que eu vou falar está relacionado a cada zona de uso. Então, para cada zona, foram estabelecidos parâmetros específicos relacionados a esses detalhes que eu vou falar para vocês, tá? Então, o que vai diferenciar
uma zona da outra, é exatamente isso. Não somente esses parâmetros construtivos, mas também para o uso, para a ocupação em cada tipo de zona, tá? Primeiro, então, coeficiente de aproveitamento. O que é o coeficiente de aproveitamento? É a quantidade de área de metragem que pode ser construída em cada terreno. A partir do plano diretor, que foi publicado em 2014, praticamente na cidade toda, o coeficiente básico é igual a 1. O que significa coeficiente básico igual a 1? Significa dizer que é possível construir no terreno a mesma área do terreno. Se o terreno tem 100 metros quadrados, quanto que vai ser possível construir? 100 metros quadrados, tudo bem? Se o terreno tem 500 metros quadrados, quanto que pode ser construído naquele terreno? 500 metros quadrados. Imagine no meu terreno de 500 metros, eu posso construir 500 metros quadrados de área. Como que eu posso fazer isso? Eu vou ter que olhar os parâmetros que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, eu vou poder construir um terreno inteiro sem ter nenhum tipo de recuo? Vai depender da zona de uso. Então, isso que faz parte desses parâmetros relacionados às zonas que precisam ser observadas. Dependendo do tamanho da construção, dependendo da zona de uso, é obrigatório recuo e não é obrigatório recuo. Aqui é só para você entender nesse momento a questão do coeficiente de aproveitamento. Então, se o meu terreno tem 500 metros, eu posso construir 500 metros. Eu posso construir 2 pavimentos, por exemplo, de 250 metros. Eu posso construir, se for permitido, por exemplo, 5 pavimentos de 100 metros quadrados cada um. Isso vai depender do quê? Dos parâmetros estabelecidos para cada zona de uso. Então, não é só o coeficiente de aproveitamento que eu preciso olhar. Eu vou ter que olhar essas outras questões, esses outros parâmetros que foram especificados, mas vamos com calma, uma parte por vez. Então, o coeficiente de aproveitamento básico é 1. 100 metros, 100 metros, 200 metros, 200 metros, 300 metros, 300 metros. Beleza. O coeficiente de aproveitamento mínimo é aquele que foi aproveitado menos do que é possível. Então, se o possível é, um terreno de 500 metros, construir 500 metros de área construída, se tiver construído lá 300 metros, significa dizer que esse coeficiente ele é mínimo porque ele está sendo utilizado menor do que o coeficiente básico. Tudo bem? E o coeficiente máximo, aí é que é interessante. O coeficiente de aproveitamento máximo é aquele que vai ser estabelecido por cada zona de uso, que é a quantidade de metros que pode ser construído além do básico. Peraí, como assim? Então, o que diz regra geral? Você pode construir a quantidade de metros quadrados de edificação relacionados ao seu terreno. 500 metros quadrados do terreno, 500 metros quadrados de construção. 100 metros quadrados do terreno, 100 metros quadrados de construção. Esse é o básico. Só que dependendo do zoneamento, é possível você construir além. Então, aquele que está com 500 metros quadrados, pode ser que você possa construir mais do que 500. 1.000 metros, 1.500, acima daquilo que é definido como básico, que é 1. E esse coeficiente ele é chamado de coeficiente de aproveitamento máximo. Só que, para a pessoa, para o interessado, conseguir construir o máximo estabelecido para aquela zona de uso, ele vai ter que pagar para a prefeitura uma contrapartida financeira. Lembra que eu falei lá atrás sobre a outorga onerosa? É isso. Então, a outorga onerosa nada mais é do que o interessado pagar para a prefeitura para construir além do que a legislação permite. Então, pensa comigo. Para construir o básico, lá, 1,
né? 500 metros quadrados de terreno, 500 metros de construção. Vai ter algum custo extra? Não. O interessado vai só recolher as taxas que são necessárias para processamento do pedido e pronto. Agora, se ele quiser construir além do coeficiente de aproveitamento básico, se ele quiser aproveitar essa possibilidade de construir além, aí ele vai ter que pagar um valor acrescido de outorga onerosa, que é aquela outorga onerosa que o alvará de execução fica vinculado, que se a pessoa não fizer o recolhimento, ela não tem direito ao início de obras e o alvará pode ser cassado, porque é obrigatório o recolhimento. Tudo bem, gente? Entenderam o que é coeficiente de aproveitamento básico, mínimo e máximo? Básico é 1. 1 é a quantidade de metragem do terreno para a quantidade de construção de metros quadrados. Mínimo, construído abaixo do coeficiente básico. Máximo, construção além do coeficiente básico, desde que seja permitido para aquela zona de uso e que tenha definido lá qual é o coeficiente máximo e tem que ter contrapartida financeira, precisa pagar o valor da outorga onerosa para a prefeitura. Tudo bem? Esse dinheiro da outorga onerosa para que serve? Ela vai para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano e está aqui embaixo, ó. Vai ser investido em melhorias urbanas, como construção de habitação de interesse social, conservação de unidades ambientais, execução e implementação de planos de bairro, investimento em transporte público, ciclovias e calçadas e assim sucessivamente. Tem aqui para onde que vai esse dinheiro do Fundurb, que veio da outorga onerosa, que é quando a prefeitura autoriza a pessoa a construir no terreno mais do que o básico que é permitido. Tudo bem? Vamos falar então rapidamente também sobre potencial construtivo. Então, esse potencial construtivo, ele é feito uma continha. Então, pega a área do lote, multiplica pelo coeficiente de aproveitamento, você vai ter o potencial construtivo. O potencial construtivo adicional está relacionado ao coeficiente de aproveitamento máximo, tá? Aqui é só para você conhecer esses termos. Então, falamos aqui sobre coeficiente de aproveitamento. Taxa de ocupação é a área da projeção horizontal da edificação dividido pela área do lote. Então, tem aqui uma continha também que tem que fazer. Pega aqui, ó, a projeção da edificação e aí a taxa de ocupação conta a área computável e também as áreas não computáveis, tudo que foi construído, pega a projeção no solo e divide pela área do lote e vai ter um índice. Esse índice, esse indicador é a taxa de ocupação. Aqui, dimensões mínimas e máximas do lote, então é o tamanho mínimo e o tamanho máximo que o lote pode ter. Cota parte máxima, aqui quando fala em cota parte, é a quantidade de unidades que podem ser construídas naquele terreno. Cota parte máxima é o máximo de unidades que podem ser construídas naquele terreno. Então, tem aqui, imagine um prédio, e aqui tem os apartamentos. Então, qual é a quantidade de apartamentos, unidades, né, de moradias, que aquele prédio pode ter? Gabarito, altura da edificação, contados lá do piso no térreo até a parte da cobertura. Então, isso daqui é o gabarito. Recuo de frente, fundo e lateral, então já falamos, é aquele espaço que precisa ter das divisas do lote. Então, a edificação, para ser construída, tem os recuos, tem o espaço que precisa ser recuado das divisas do lote, do fundo e também do alinhamento. Isso vai depender também de cada zona de uso. Aqui, os usos,
Então, não residencial, residencial, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né, quais são os tipos de uso que é possível dentro de cada zoneamento. Aqui os fatores de qualificação ambiental e de preservação ambiental, que também tem os parâmetros em cada zona de uso, e parâmetros de incomodidade, né, barulho, ruído, que cada zona é permitida. Então, esses parâmetros aqui que vão ser diferentes de acordo com cada zona. Então, cada zona vai ter as suas características distintas e isso é o que vai basicamente diferenciar uma da outra. Olhando aqui, ó, então, parâmetros de ocupação, conforme nós já falamos. Este quadro aqui, ele traz separado entre aquele eixo de transformação, o eixo de qualificação e o eixo de preservação. E aqui ele traz, no finalzinho, separado em áreas públicas e esse SAPAVEL. Então, esse SAPAVEL aqui, ó, é o Sistema de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres. Essas áreas, independentemente de essa área verde, tá vendo aqui? Área verde, área institucional. Esse AC aqui é onde tem clubes. Tá vendo? Ó? Clubes esportivos, clubes de campo. A L, área livre. A I, área institucional. Então, essas zonas específicas, elas se sobrepõem às demais zonas. E tem características distintas, restritivas, que precisam ser observadas. Então, imagine, por exemplo, que tenha lá uma zona predominantemente industrial, ZPI, e dentro da ZPI tem uma área pública, uma AVP, que é uma área verde pública. Tem que observar as características dessa parte aqui de baixo do zoneamento e não dessa parte aqui do ZPI, tá? Então, não sei se eu me fiz clara. Qualquer dúvida, gente, vão perguntando, que esse negócio é um pouco complicado mesmo para entender. Então, vamos lá. Dentro aqui da zona de transformação, nós temos a separação em zonas, zona de estruturação urbana, zona de estruturação urbana em área ambiental, zona de estruturação urbana prevista, zona de estruturação urbana prevista em área ambiental, zona de estruturação metropolitana, zona de estruturação metropolitana previsto. Coeficiente de aproveitamento mínimo, tá? Então, coeficiente básico é 1, que a gente viu. O mínimo aqui é meio. Então, significa dizer que, no mínimo, aqui no ZEU, precisa ser construído metade da área do terreno. E o máximo, 4. Então, neste caso, naquele exemplo que eu falei do terreno de 500 metros, o coeficiente de aproveitamento mínimo seria 250 metros. Então, o mínimo de construção aprovada naqueles terrenos que estão nesta zona vai ser, nesse exemplo, 250 metros quadrados. E o máximo de construção, 4 vezes 500, 2.000 metros quadrados de área construída. E essa diferença dos 1.500, do básico para o máximo, tem que ser feito o recolhimento da outorga onerosa. Tudo bem? Taxa de ocupação. Lembra que a projeção, taxa de ocupação é a projeção da área construída no solo. Então, tem aqui a taxa de ocupação para os lotes de até 500 metros quadrados e aqui para os lotes iguais ou superiores a 500 metros quadrados. Gabarito, altura máxima. Neste caso aqui não se aplica, então não tem restrição de altura. Agora, nos outros exemplos tem, ó, 28 metros de altura, 28 metros de altura. Aqui, recuos mínimos. De frente, MA não se aplica. Fundo e lateral. Aqui vai depender da altura. Então, se a edificação ela tem até 10 metros, não precisa de ter recuo de fundo e nem recuo lateral. Agora, se a edificação ela tem mais do que 10 metros, aí precisa de ter 3 metros de recuo no fundo e nas laterais. Tudo bem?
E aqui, cota parte máxima por terreno, por unidade. Então, neste caso, a cota parte máxima aqui são 20 metros quadrados por unidade. Então, cada unidade precisa ter 20 metros quadrados, que é considerada aí a cota parte máxima. Vamos dar uma olhada aqui em ZEIS, ó. Tipo de zona, qualificação. Aqui, zona. Vamos dar uma olhada na ZEIS 2. Coeficiente de aproveitamento mínimo meio. Coeficiente básico é 1, né? Máximo 4, tá? Então pode ser construído também 4 vezes a área do terreno, desde que seja feito o recolhimento da outorga onerosa. Aqui a taxa de ocupação mínima e máxima. Aqui, ó, gabarito de altura, que a altura máxima não se aplica. Recuo de frente, ZEIS 2, 5 metros de recuo de frente. Recuo lateral, se a edificação for menor do que 10 metros, não se aplica. E se for maior do que 10 metros, aqui o recuo de fundo, 3 metros. Então, aí vocês vão olhando, ó, dependendo aqui da quantidade, dependendo aqui do zoneamento ou da zona, né, do tipo de zona, vocês vão olhando quais são os parâmetros de construção, os parâmetros construtivos possíveis. Queria olhar aqui para você, ó, por exemplo, em a zona predominantemente industrial, ZPI 1, coeficiente de aproveitamento mínimo é meio e o coeficiente de aproveitamento máximo é 1,5. Então, tem essa diferença e de acordo aqui, com cada zona de uso, vai tendo as diferenças desses parâmetros que precisam ser observados, tá? Então, um é esse parâmetros de ocupação de construção. E o outro é que nós vamos ver são os parâmetros de uso. A gente vai ver já já, tá bom? Aqui eu já falei das áreas verdes, né? Áreas livres, áreas institucionais e áreas públicas, ocupadas por clubes ou privadas, né? Ocupada por clubes. Tá, agora vamos entender o que é aquela história de NR, R, I, S. O que é isso, afinal de contas? Nada mais é do que a letra inicial que vai representar o uso. R é uso residencial. NR é não residencial. O IND, né, a gente vai ver que é industrial, mas aqui o R, toda vez que for uso R, residencial, NR, não residencial. E aí, esses usos, eles também são subclassificados, né? Então, vamos lá. Se a gente olha lá, o R1 é uma única unidade habitacional por lote. Então, é uma única casinha naquele terreno. Construção lá, unidade, né, edificação unifamiliar dentro de um terreno, de um lote. O R2H, ele tem 2 ou mais unidades habitacionais dentro do mesmo terreno. E aí vai diferenciar, ó, o R2H1 e o 2. O R2H1, quando as unidades elas são do ladinho uma da outra. Sabe aqueles sobrados geminados? Aquelas casas geminadas? Aquilo lá é um exemplo de R2H1. Neste caso, são 2 casas, mas elas são superpostas, é uma em cima da outra. O R2H1 é uma do ladinho da outra, o R2H2 é uma em cima da outra. E o R2H3, não sei se você já viu, são aquelas vilinhas. Imagina que tem um terreno maior, sei lá, de 5.000 metros quadrados. Aí tem que ter necessariamente uma abertura de uma rua particular dentro e as casas, né, ou os sobrados, as construções, elas dão frente para essa rua particular. Ó, imagine então que é feita a abertura aqui, ó, de uma rua interna particular e as casas, as residências, as unidades habitacionais, elas têm frente para essa rua que foi aberta interna. Essas duas aqui, R2H e R2H1 e R2H2, elas têm frente, tá vendo, ó, para via pública. Essa aqui não tem frente para via pública, mas tem frente para essa via particular interna.
Por isso que é R2H3. Então essa aqui é a diferenciação aqui entre os usos residenciais, ok? O R2V aí já é um conjunto com mais de duas unidades habitacionais agrupadas verticalmente, são os prédiozinhos, né, de apartamentos. E aí o R2V, ele divide também em 4 tipos. O 1 é um que tem até 2.500 quadrados de área computável e é um conjunto somente residencial. O 2 aqui é entre 2.500 metros até 10.000 metros quadrados de área construída computável. O 3, de 10.000 a 20.000 metros quadrados de área construída. E o 4, mais de 20.000 metros quadrados de área construída computável. São aqueles conjuntos habitacionais, né? Aqueles condomínios, e aí ele vai se diferenciar um do outro de acordo com a área construída computável. Vamos entender agora qual é a diferença entre habitação de mercado popular e habitação de interesse social. Então, vamos lá. Primeiramente, quais são as características de uma habitação de interesse social? São moradias construídas para pessoa de baixa renda, na verdade, todos esses, né? A diferença vai ser aqui, nós vamos ver já já, o critério é a renda mensal familiar. Mas no caso da habitação de interesse social, o máximo que precisa ter em cada moradia, em cada residência, é um sanitário e uma vaga de garagem, tá bom? Então, para ser considerada habitação de interesse social, precisa ter no máximo um banheiro e no máximo uma vaga de garagem. A habitação de mercado popular, essa pode ter no máximo 2 sanitários, 2 banheiros e uma vaga de garagem. Então, percebe-se que ele é vou chamar assim, né, um pouco melhor, ou que tenha umas condições que tenham condições melhores do que a habitação de interesse social. A habitação de interesse social é mais simples e a de mercado popular ela é um pouquinho melhor. Então, a quem se destina as habitações de interesse social e as habitações de mercado popular? Vamos lá embaixo. A habitação de interesse social ela se divide em 1 e 2. Essa HIs 1, a família, a renda familiar mensal das pessoas interessadas a comprar e morar e residir nessas habitações, tem que ser no máximo 3 salários mínimos por mês, ok? Ou então, a renda per capita, média mensal per capita é por pessoa, R$ 362 por mês. Se for considerada a renda mensal familiar da família, no máximo 3 salários mínimos. Se for considerada aqui a renda por pessoa, R$ 362. Não esquecendo que esses valores aqui, eles são ajustados anualmente, tá bom? No caso da habitação de interesse social 2, o 1 é até 3 salários mínimos. Habitação de interesse social 2, até 6 salários mínimos. E habitação de mercado popular, entre 6 e 10 salários mínimos. Então, se a família recebe, né, mensalmente entre 6 e 10 salários mínimos, ela não pode se candidatar a uma habitação de interesse social por conta da renda familiar. Então, ela vai ser enquadrada na habitação de mercado popular. Agora, se ela tem até 3 salários mínimos, a família, ela é enquadrada na habitação de interesse social 1, e se ela é enquadrada até 6 salários mínimos, ela pode optar pela habitação de interesse social 2, tá bom? Mas essa que é basicamente as diferenças relacionadas aqui, né, aos critérios máximos relacionados aí aos sanitários e vaga de garagem, e aqui quais são as famílias elegíveis para esse tipo de habitação. Acho importante também falar sobre os empreendimentos, né, de habitação de interesse social. Então, aqui eu tenho a habitação de interesse social, aqui eu tenho o empreendimento. Então, o empreendimento constitui uma edificação ou um conjunto de edificações destinados ou parcialmente destinado
a interesse social. Então, esses empreendimentos EHIS, ele pode ter somente moradias residenciais voltadas a interesse social ou pode ter também usos complementares. Pode ter algum uso não residencial, mas que seja complementar para a utilização ali daqueles habitantes, daquele bloco, daquele conjunto de edificações. Então, é permitido também. Neste caso, o empreendimento de habitação de mercado popular, ele corresponde a edificações destinadas a habitação de mercado popular ou então habitação de interesse social 2 e também usos complementares que forem permitidos. Ou então somente uso residencial ou uso residencial com algum uso não residencial que seja permitido, que seja complementar à necessidade daqueles moradores, daquele condomínio, daquele conjunto habitacional. E empreendimento em zona especial de interesse social é aquele localizado em ZEIS. Esses empreendimentos de habitação de interesse social ou de mercado popular, ele pode ser implementado nas zonas de uso que forem permitidas, mas não especificamente em ZEIS. Pode ser implementado em outra zona de uso. Agora, neste aqui, no empreendimento de zona especial de interesse social, só pode ser implementado em ZEIS. E esse empreendimento, ele pode ter outros tipos de uso, mas obrigatoriamente uma parte da área construída precisa ser destinada para habitação de interesse social. Tudo bem, pessoal? Não sei se me fiz clara. Qualquer dúvida, vocês vão falando que a gente vai esclarecendo melhor, tá bom? Nós vimos os usos residenciais, agora vamos ver os usos não residenciais. Os usos não residenciais são aqueles que têm qualquer tipo de atividade, a ocupação seja com qualquer tipo de atividade, que não atividade de moradia, de residência. Então, se a pessoa mora e tem um comércio, é no mínimo uso misto, mas não é unicamente residencial. Então, para ser o Rzinho, tem que ser somente residencial. NR, não residencial. O uso não residencial, ele se subdivide entre NR-A, NR1, NR2 e NR3. O NR-A é o uso não residencial, mas como ele é implantado em área ambiental, sempre pensa que esse azinho pequenininho aí é a questão da ambiental. Então, NR, não residencial, coloca o azinho, opa, tem mais restrição, porque se trata de um uso não residencial, de uma atividade em uma área ambiental. Por isso, precisa ter mais restrições, por isso tem mais restrições e por isso o uso precisa estar equilibrado ecologicamente, precisa estar voltado aí a atividades que não vão prejudicar o meio ambiente, tá? O NR1 são atividades compatíveis com vizinhança residencial. Então, imagine que são aquelas atividades que não causam incomodidade, que não causam transtorno aos vizinhos, não vai atrapalhar ali a moradia das pessoas da vizinhança. NR2 é tolerável à vizinhança residencial. Então, se é tolerável, significa dizer que já começa a causar algum incômodo, quer seja pelo tamanho, quer seja pelo impacto que causa na vizinhança. Então, não é uma coisa tão simples, é uma coisa que já começa a trazer algum incômodo e tem alguns parâmetros que precisam ser observados, mais restritivos do que o NR1. Então, a princípio, o NR1 ele é permitido em maior número de zonas do que o NR2, que é mais restritivo, e assim o é com o NR3, que é mais restritivo ainda, porque o uso do NR3 é um uso especial, ou então é um uso que traz grande incômodo à vizinhança local. Ai, poxa vida, você não vai dar exemplo pra gente aí desses usos? Na verdade, eu vou deixar para vocês lá no material de apoio a listagem com os usos NR1, que nós vamos ver que não é isso só. O NR1
ele subdivide em NR1, 2, 3, 4, daqui a pouco a gente vai ver isso. NR2 também, NR3 também. Então, essas categorias elas vão se subdividindo. E aí eu ia ficar louca e gastar muito seu tempo aqui se a gente fosse falar sobre cada uma delas ou se dar exemplos. Mas não tem problema, eu vou deixar disponível para você a listagem que faz lá a diferenciação das categorias de uso de acordo com a diferenciação dos usos. E prometo que quando a gente falar sobre a fiscalização das atividades, aí eu vou pegar exemplos e eu vou te ensinar a olhar para verificar se o uso é permitido, se é não permitido, se é uso conforme, não conforme ou tolerável. Aí eu vou te explicar isso lá na frente, tá? Aqui não vai dar para a gente ver isso, porque também não é o foco, né, da nossa aula. Aqui é só para a gente entender quais são os tipos de uso que pode ter aí em cada zoneamento. Tá, outra categoria de uso não residencial é o IND, que é a indústria, né? Então tem a indústria 1A, 1B, tem a indústria 2 e tem a indústria 3. IND 1A, IND 1B, IND 2, IND 3. Essa IND 1A é uma atividade industrial, mas que não traz incômodo à vizinhança residencial. É uma atividade industrial, mas não faz barulho, não tem cheiro, não incomoda ninguém. Essa aqui, 1B, ela é compatível com a vizinhança residencial. Tá? Ela já traz alguns transtornos, mas tem uma certa compatibilidade. Tem umas restrições que vai precisar ser observada. A IND 2 é a atividade industrial geradora de impactos urbanísticos e ambientais. Então, aqui já gera impactos urbanísticos, ambientais. Preferencialmente, essas indústrias elas precisam ser instaladas naquelas zonas que são específicas, aonde predominantemente são indústrias e menos residências, justamente por conta desses impactos, desses transtornos, dessas incomodidades que causam aos vizinhos. E finalmente aqui, esse IND 3, são as indústrias que são proibidas no município de São Paulo, porque o funcionamento ela pode trazer prejuízos à saúde, à segurança, ao bem-estar das pessoas, ou então causar grande poluição ambiental da flora e da fauna. Então, esse tipo de indústria aqui na cidade de São Paulo não é permitido, mesmo que a indústria ela venha, que tenha comprado o terreno, ainda assim não vai poder funcionar, porque é um uso não permitido na cidade de São Paulo. Vamos entender agora essa questão de usos permitidos por zona, tá bom? O quadro 4 aqui, tem aqui, ó, a categoria de uso, tá? O Rzinho, que é o residencial, o NRA, que é o não residencial em área ambiental, lembra que eu falei? Que é um não residencial um pouquinho mais restritivo. Aqui, ó, os grupos de atividades. Então, lembra, ó, o R1, R2H, 1, 2, 3, o R2V, 1, 2, 3, R2V, 4, o empreendimento, né, de habitação de interesse social e empreendimento de habitação de mercado popular. E aqui tem as zonas de uso. Então, tem aqui zona de estruturação urbana, zona de estruturação metropolitana, zona de centralidade, zona de corredor, zona mista, zona especial de interesse social, zona de desenvolvimento econômico e zona predominantemente industrial. Então, vamos ver um exemplo aqui. Residência 1, que é uma única residência, uma residência unifamiliar num terreno, pode ter, ó, em qualquer lugar, ó, não tem nenhuma restrição para esse tipo de residência. Tá vendo aqui? Nenhuma restrição. Agora, se você olhar, por exemplo, o R2V4, não sei se você lembra, que é maior do que 20 mil metros quadrados de área construída computável. Então, esses empreendimentos aqui, ó, na zona de centralidade não pode ter, na zona de corredor não pode ter, na zona mista não pode ter, na zona de desenvolvimento econômico não pode ter e na zona predominantemente industrial não pode ter. Opa, aqui em cima,
tá bom? Então, são as restrições. Você vai olhar aqui e vai verificar se aquele grupo de atividade, aquela categoria de uso, no zoneamento, se pode ou se não pode, se é permitido ou se não é permitido. Nosso próximo exemplo aqui é no caso do não residencial 1, NR1. Lembra que eu falei que o uso ele não é incômodo, é um uso bem aceito junto às unidades residenciais, né, que pode ter atividades não residenciais junto lá com as residências, porque o tipo de incômodo, porque não causa incômodo, porque não causa transtorno. Então, neste caso, olha que eu te falei, ó, NR1 se subdivide em 16 subcategorias, em 16 grupos de atividades. Então, a NR1 aqui só não pode ter na zona corredor 1, mas no restante pode ter em todas. Então, olha aqui que o NR, por causar menos incômodo, a grande maioria das zonas é permitido. Não vou olhar todos com vocês, mas só para você ter uma ideia, ó, o NR2 é dividido até 15 grupos de atividades e percebe que já começa a ser mais restritivo. Ó. O NR3 é dividido em 9 grupos de atividade e também tem mais restrições aqui, aonde pode, aonde não pode. Olha o Indústria 2 que eu trouxe para vocês darem uma olhada. O IND 2 tem 15 subcategorias ou 15 grupos de atividades, mas olha aqui, não pode ter em nenhum tipo de zoneamento desses daqui. Só pode ter na Zona de Desenvolvimento Econômico 2 e na zona predominantemente industrial. Tá? Então, por conta da incomodidade, do transtorno que causa, não pode ter aí nas outras zonas de uso. Tudo bem, gente? Entenderam aqui? Aqui a gente viu zona de estruturação urbana, zona de estruturação metropolitana, zona de centralidade, zona de corredor, zona mista, ZEIS, zona de desenvolvimento econômico e zona predominantemente industrial. Mas tem o restante das zonas, que é a zona predominantemente residencial, a zona estritamente residencial, a zona de preservação e desenvolvimento sustentável e a zona especial de preservação ambiental. Fora as áreas públicas integrantes lá do SAPAVEL, que eu falei, que tem as restrições maiores que são implementadas toda vez que tiver uma área grafada como isso, tem que observar esses parâmetros que estão aqui, tá? Então, aqui o uso residencial e aqui o uso industrial. 2, que só pode ter lá em ZPDS se for esse tipo aqui, 15. E aí, para saber qual é o tipo, a gente vai ter que olhar lá na listagem para entender qual é o tipo de atividade correspondente. Tudo bem? Tranquilo, gente? Eu não sei se conseguiram visualizar comigo aqui esses quadros, esses enquadramentos aqui. É só inicialmente para a gente saber qual é o tipo de atividade que pode ter em cada zona de uso. O material que eu vou deixar de apoio para vocês é o decreto, deixe-me ver, aqui ó, 57.378 de 2016, que ele fala sobre o enquadramento das atividades não residenciais conforme categoria de uso, subcategoria de uso e grupos de atividades previstos lá na legislação, que é o que a gente estava vendo, tá? Então, esse decreto, ele vai fazer a diferenciação aqui, a separação, a listagem, né? Vou chamar assim, de acordo com os grupos de atividade. Então, vamos lá, deixa eu só diminuir um pouquinho para a gente ver. Ó, exemplo, NRA 1, atividade de pesquisa e educação ambiental, serviços de educação. E aqui é separado pelo CNAE. Então, aqui é bacana, se você quiser pesquisar pelo CNAE também, e aí a gente vai ver isso, né, no curso sobre licenciamento de atividades, como fazer essa pesquisa. Mas aqui tem a separação, ó, educação superior, graduação, educação profissional de nível técnico, mas voltado aqui, pesquisa e educação ambiental. E aqui, ó, tem a descrição complementar do que diz respeito àquele tipo de atividade.
Vamos ver outro aqui. Ó, NRA2, atividades de manejo sustentável, extração de madeira em florestas nativas. E aí, ó, restrito a atividades que se enquadrem como microempreendedor ou empresa de pequeno porte. Então, vai tendo as restrições de acordo com a atividade, com o uso, de acordo aqui com o que precisa ser observado para a pessoa que vai fazer a implantação daquela atividade, ok? Vamos lá para a gente dar uma olhada no NR1, que é o que eu queria comentar com vocês. Ó, tudo isso, ó. Imagina, é muita coisa para a gente olhar. Mas eu vou deixar disponível, tá bom? E aí você tem até como material de pesquisa depois. Cadê? Ó, NR3, NR4, NR5, NR6. Aqui, ó. NR11. Comércio de abastecimento de âmbito local com dimensão de até 500 metros quadrados de área construída computável, tá bom? E aí tem, ó, atividade, bebidas, então é comércio de bebidas. Aí tem aqui, atacadista de água mineral, cerveja, chopp e refrigerante, bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, comércio atacadista de bebidas não especificado, comércio varejista. Aí aqui vem o próximo, ó, mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios, mini mercado, mercearia, empório, armazém, laticínios e frios, doces, balas, bombons e semelhantes. Então, percebe que o comércio aqui com dimensão de até 500 metros quadrados. Cadê? Vamos ver NR2. Ó, NR1, 2. Comércio de alimentação de pequeno porte com lotação de até 100 lugares. Restaurantes e similares. Ah, tá. Então, entendi que aqui não pode ter consumação local. Então, é só para comércio, NR1, a pessoa compra e vai embora. Aqui não, ó. Aqui, comércio de alimentação de pequeno porte já pode ter consumação local, até 100 lugares. Restaurantes, lanchonetes, bares, chopperias, confeitaria, padaria e assim sucessivamente, ok? Deixa eu só pegar agora um exemplo da indústria, para a gente não ficar tomando muito seu tempo aqui. Ó, vamos ver aqui então, indústria 2, que são atividades que geram impactos urbanísticos ou impactos ambientais e que precisam então de padrões específicos referente a características de ocupação do lote, acesso, localização, níveis de ruído, vibração e poluição ambiental. Então tem aqui, ó, fabricação de produtos alimentícios e bebidas. E aí é separado aqui, ó, em várias atividades, ó. Fabricação de bebida não alcoólica, fabricação de gelo, sorvetes. IND 2, 3, fabricação de produtos têxteis, preparação e fiação de fibras de algodão, preparação e fiação de outras fibras naturais. E assim vai sendo feita a separação de acordo, então, com o grupo de atividade, de acordo com a atividade. E aí nós vamos voltar lá na nossa tabelinha e vamos olhar aqui, ó, os grupos de atividade e vamos olhar aqui as zonas de uso para verificar o que pode e o que não pode, ó. IND 2, aonde que pode, qual o zoneamento que é permitido e qual o zoneamento que não é permitido. Espero que eu tenha conseguido pelo menos dar um apanhado geral aí, uma noção sobre zoneamento. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de saber mais detalhadamente, aí já falei, né? Me avisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai analisar a possibilidade de ampliar isso. E a semana que vem é a nossa última aula, né? Aula 10, que vamos finalizar o curso. E falaremos sobre a parte, né, da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Nós vamos falar sobre o parcelamento.
E aí a ideia é trazer para vocês algumas características gerais de como deve ser feito o parcelamento, o que precisa ser observado e principalmente focar ali na fiscalização do parcelamento do solo, tá bom? E fiquem bem, se cuidem, uma ótima semana e a gente se fala na semana que vem. Um grande abraço. Muito bem, pessoal. Então, essa é a aula que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa um like para o professor. Isso é muito importante para o crescimento do canal, para que a gente possa sempre trazer aulas gratuitas e novos cursos aqui para vocês, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabe, estamos disponíveis aqui nos comentários e no chat. E também, nesse momento, a gente está encerrando a lista de presença e disponibilizando o link dos exercícios, que devem ser entregues até amanhã às 18 horas. Muito obrigado, ótima semana, fique bem, até a próxima.